Salve, DL. Começando aqui o primeiro vídeo da nossa série do Círculo Responde. Eu vou estar respondendo as perguntas que as meninas mandarem lá no grupo do Telegram do Círculo. E assim que possível eu venho aqui responder tudo que vocês me mandarem lá. Para participar, basta fazer o Provão EDL, mais o teste das casas. Você encontra no site www.cristolucifer.com.br, entrar no nosso grupo e mandar pergunta com a hashtag, certo? É um papo mais quântico, é um papo mais circular, mais artístico, eu diria. Se você está chegando agora aqui e precisa de mais pacotes de informações, lógico, leia o livro Lúcifer, acesse todo o conteúdo da escola, as lives do Bob, para conseguir desdobrar bem o conhecimento mais didático. Aqui é papo para quem já adquiriu certo conhecimento, para não correr o risco de parecer que eu tô falando em grego. E é isso. Vou ler aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Bruna Solara, da Casa Ra. Mestra, como não confundir partícula e ficar rodando a ponto de cair na esquizofrenia? Dá para reconhecer partícula sonológica? Então, Bruno, partícula e alma gêmea é algo que não é bom ficar procurando, sabe? É bom deixar que o acaso conecta as coisas. Principalmente vocês aqui da escola que já tem bastante informação sobre isso, tudo que vocês puxarem ali vai ter bastante magnetismo. Então, tem que tomar cuidado para não estar atravessando os momentos. Partícula e alma gêmea é basicamente alinhamento de eu superior, né? Tudo tem um momento certo de desdobrar, né? Sempre em prol da missão ali, né? Da Toros coletiva. Para não ficar caindo em esquizofrenia, eu diria que é mais você evitar mesmo de estar procurando, de estar fazendo questão disso. Eu sei que tem aquela vontade no âmago, né, de todo mundo quer saber, de se alinhar, porque isso envolve falta de conhecimento, né, um certo tipo de poder. Para ter encontro de partícula, você tem que estar com o seu superior ali evoluído, é um alinhamento. E vocês que estão aqui perto da escola são os mais evoluídos do seu próprio giro, do seu próprio superior, das suas próprias partículas aí. Então vocês vão ficar procurando isso, para se equilibrar, para se balancear, mas também tem que tomar cuidado para não atravessar os desdobramentos, né. Você está querendo puxar isso para quê? Para o seu próprio bem-estar ou para seguir a Deus, entendeu? Então tem uma diferença aí na intenção, sabe? Então eu diria que a lógica é basicamente essa, a lógica de se abster, de querer atravessar, mesmo que sem querer, esse fluxo, né? Esse assunto é meio difícil, né? Foi até difícil de começar com essa pergunta. Vamos ver a próxima. Essa é a pergunta da Pri Santos, da Casa K. Mestra, como a mulher pode se alinhar de forma respeitosa para contra a mulher, quebrando essa lógica do sistema judaico de que elas têm que competir uma com a outra? Como criar conexão e amizade sincera umas com as outras? Para quebrar a lógica do sistema judaico, é só com a verdade mesmo. Por isso que é muito importante a gente estar desdobrando as meninas e fazendo esse trabalho de ajudá-las, né, a sintonizar a verdade, passar por esse processo de reciclagem. A gente sabe que é doloroso, né, então nós temos que nos unir para levar todas até o conhecimento de fato, sabe? Cada vez que mais mulheres desdobrarem, menos esquizofrênico vai ser, né, esse processo. Como criar conexão e amizade sincera uma com as outras, então no reino tudo isso se alinha de uma maneira perfeita, né? O abstrato fica limpo ali, né? A gente só de estar no ambiente já sabe como se posicionar, sabe? Já tá vendo tudo ali. Ver tudo por uma mulher também é um pouco difícil, né? Porque tem que tomar cuidado pra não ficar dando forma em tudo ou dissolvendo demais. Então, manter esse equilíbrio, né? No sentido de ficar tranquila para poder se observar e observar o ambiente é muito importante. No sistema judaico, é uma competição, todo mundo tá se competindo, todo mundo tá amaranhado, né? É uma loucura, assim, não salve quem puder. Então, tá cada dia mais claro aí que o mundo tá passando por esse apocalipse mesmo, né, uma atrás da outra, né, mas é isso, é a missão. Vamos lá, próxima pergunta, Julia, da Casa K. Mestra, como lidar com o ego no relacionamento? Às vezes noto que quero tomar posição de reta, talvez para não me sentir menor que ele. E já também complementando a minha pergunta, já que o homem é fraco e sempre vai querer outras mulheres, mesmo ele barrando com a lógica para permanecer com uma só, como devemos lidar com esse abstrato? Impondo condições de até onde ele vai olhar e desejar outras, ou de como e quando pode tocar na sua esposa e satisfazê-la por completo para compensar isso. Essa questão da mulher querer tomar posição de reta já é uma questão emocional do próprio círculo. Você conseguir observar isso já é o primeiro ponto. Ser varoa é basicamente você conseguir observar todas esses pulsos da própria emoção. Não é se abster, você é um círculo, entendeu? Mas você vai conseguir observar, dominar isso, né? E saber que realmente tem essas tendências, né? De querer abocanhar, né? O círculo, ele abocanha por si só. O círculo abocanha o próprio círculo. Então, imagina que ele vai querer abocanhar a reta também, né? Principalmente a reta. Para lidar com isso, justamente essa observação. E é um casal que já os dois estão conectados com a verdade, fica até mais tranquilo ainda, né? Porque vocês têm onde se amparar. Cada vez mais que você observar que tá caindo nesse fluxo de abocanhamento, mas você vai conseguir se ver de fora da situação, sobrevoar os momentos. Então, assim, você e o seu próprio parceiro ali, nessa simbiose com a verdade, vocês vão saber se equilibrar no momento, né? Porque cada momento é um momento, você tem que estar preparado para cada um deles, e cada um é diferente. Então, você, na hora, vai sentir como lidar, né? Vamos ver agora a outra pergunta que você fez duas aqui. Então, isso é uma coisa que vai muito da alquimia do seu relacionamento, entendeu? Até onde você vai, vocês têm que se equilibrar, ver a questão do amor e da honra, né? Colocar tudo numa balança, certo? Tipo, no sentido de se olhar de frente mesmo e falar assim, não, eu sou assim, eu fui assim, eu fiz isso, e por isso eu sei que eu tô nesse nível com você, sabe? É uma coisa meio assim, se pôr na balança de fato, sabe? E cada um tem seu limite, né? E sem atropelar o amor e a honra, sabendo que não tá atropelando o amor e a honra, já é o começo de um caminho próspero, né? Não machucar o próximo, realmente zelar um pelo outro, certo?
seguindo esse ponto inicial, vai fluir tudo bem, entendeu? Agora aí, como você vai fazer isso dentro do seu relacionamento, aí você vai ter que usar a sua própria criatividade e fazer a coisa acontecer, né? Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode mandar de volta. Não tem problema não, a gente vai discutindo e debatendo. Vamos lá. Eli Rodrigues Silva, da Casa K. Como uma mulher que ganha mais que o marido e começa a adoecer por conta desse desequilíbrio, pois ela trabalha desde criança para sustentar e sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 8 anos, poderia posicionar esse relacionamento já que ela não quer que ele acabe. Sendo que o marido dela, na teoria, é um red pill, quer mandar em tudo, porém não consegue prover o básico. Tem outra pergunta aqui, da Eli Rodrigues Silva. Como agir no relacionamento sendo já casado com alguém que não despertou ainda, já que ele é um excelente reta que eu preciso que ele desperto entenderia mais rápido. Tenho fé que tudo tem seu tempo certo, mas ao mesmo tempo vejo tudo se desdobrando tão rápido que fico com medo. Peço perdão a Deus desde já pelas minhas inseguranças. São duas perguntas, né? Uma se conecta com a outra, né? Como você está dizendo aqui que você já despertou e seu marido ainda não, e que ele pode despertar, talvez seja já isso a questão da primeira pergunta sobre ele está tendo posicionamentos mais circular, né? Porque assim, você está sendo a reta da sua casa, você provém o sustento e você também está desdobrando e despertando assuntos que envolvem uma lógica, tipo, a lógica das lógicas, né? Tá se transformando em varoa, né? Como você está sendo a reta da relação, nesse caso, pode estar tendo esse momento abstrato tá caindo ali pra ele e fica essa sensação de que ele tá sendo red pill, quer mandar e tudo e não sustenta nada e fica nessa posição de buraco, sabe? Já que você tá puxando mais a reta, você diz isso aqui que vale a pena, tentar despertando mesmo, né? Ver a melhor maneira, trazer conteúdos que você sabe que vai conseguir, sabe, lapidando ali, às vezes não dá pra ver chocando muito, né? Então vai trazendo coisa que você sabe que é relativa. Tem um leque de coisas, né? Que você pode trazer a pessoa por várias vertentes, política, espiritual, tudo aí, né? Tipo, a questão de chakras, tem muitos assuntos na escola que você pode estar abordando a pessoa pra despertar, né? Mas é isso, nesse caso aí você tem que estar ciente do peso que você está segurando, entendeu? Você sabe que você está puxando a reta, você sabe que ele vai ficar abstrato. Então você tem que saber como lidar com isso, né? Quando ele ficar mais abstrato, pô, sabe que ele está tendo esse momento, que você está puxando aqui, então ajuda ele com a lógica, tem que ter paciência, tem que trabalhar na coisa, né? Na relação. Ainda mais você sabendo que é verdade, né, pô? Então se não for isso, o que vai ser, né? O que vale a pena, no final das contas? Mas é isso, qualquer coisa manda aí de novo, que a gente responde. Próxima pergunta aqui da Catarina Mello, da Casa Pitai. O uso de anticoncepcional, comprimido, injeção e DIU tem algum efeito negativo energético? Ele pode atrapalhar muito no segmento da Lua? Se no quântico nós conseguimos transmutar essa percepção sobre anticoncepcional, teria como fazer e não afetar nossa saúde circular, energética e fisiológica? O anticoncepcional nos faria mais ou menos emotiva diante do círculo da Lua e menstruação? Olha, eu diria que esse desdobramento de anticoncepcional é muito de mulher para mulher. Às vezes tem momentos que você vai estar precisando disso, ou estar conectado a esse desdobramento com anticoncepcional. Você tem que ouvir o seu corpo, entendeu? Às vezes o seu corpo pode não se sentir bem com isso. Tem muitas meninas que tomam anticoncepcional direto para não menstruar. Eu acho isso muito estranho. Tem que ter essa reciclagem, esse processo com a lua. O calendário é lunar, né? Envolve a questão da menstruação e tudo mais. Isso está conectado, né, com o ciclo, com a natureza. Tanto que você põe mulheres juntas para morar juntas, elas começam a ter o período menstrual no mesmo tempo. Para você ver como o círculo é uma coisa que se conecta, o círculo se transforma em círculo, né? Transmutar essa percepção sobre o anticoncepcional é questão de criação de realidade, né? Por isso que eu falei, vai de mulher para mulher, aí no caso ouvir o seu corpo, né? Se seu corpo estiver negando isso, não vai valer a pena. Não vai querer bancar o X-Men ali, né? No sentido de não ouvir o seu corpo, né? Tem que ter consciência ali da coisa, né? Se você tá sentindo que a coisa não tá te fazendo bem, se você acha que você tem energia criativa pra estar abocanhando a coisa, só de ter alguma dúvida sobre isso, já vai meio que dar uma impedida ali, né? Então, você vai ter que criar 2 vezes mais ainda em cima. Essa questão de ser emotiva também vai muito de criação de verdade, do quanto que aquele círculo se dissolve ali, né? No momento da TPM, né? Da coisa se dissolvendo. Um exemplo, quando eu percebo que estou na TPM, já fica mais fácil dominar a TPM. Às vezes eu tô sentindo que, nossa, que sensação, tá me tirando do meu equilíbrio. A gente se sente, aí você fala, já sei, né? Então, quando você tem esse estalo, você já, sobrevoa a própria TPM. Tudo é questão do quanto você consegue se abster e sobrevoar. Esse é o treino principal, né? Meu conselho aqui é que se você tá sentindo que seu corpo tá negando o anticoncepcional, então ouve o seu corpo, entendeu? Principalmente se já tem dúvida sobre isso, né? Porque fica mais difícil criar em cima. Vamos lá, próxima pergunta. Dali Rodrigues Silva, Casa K. O que significa dizer que alguém está segurando o teatro para mim por mim? Quando você desdobra o conhecimento, você acaba tendo aquelas catarses, como se parte sua ficasse para trás. É um tipo de momento de morte, assim, por assim dizer. E o seu coletivo pessoal fica segurando o teatro, né? Porque você vai entender essa questão quântica toda da coisa. E se seu coletivo inteiro também for junto com você, vai ser muito drástico, né? Tem os pilares da realidade, né? Essa questão da criação da realidade, assim. Então não pode ser de uma maneira drástica a coisa, justamente para ter esse corpo, né? Esse pilar, né? Segurando você ali. Por isso que tem todo um processo de quebrar a trava do coletivo, tudo no tempo certo, né? Então essas pessoas que acabam segurando o teatro, mas basicamente isso, o coletivo pessoal, que é toda a questão de como lidar, né? Desse instalar, né, pra essa nova realidade, né? Porque é isso, né? É uma nova realidade, as pessoas percebem isso tudo de uma vez, a coisa fica muito volátil, entendeu? Então tem que ir tranquilo, tem que ir passo a passo aí, né? Que é eterno, graças a Deus. Próxima pergunta, da Alice CDL em Casa Ru. Qual é a visão quântica sobre a enxaqueca e a queda de cabelo? E como conseguir sobrevoar esse acontecimento com o cavalo? Então, dor de cabeça geralmente tem a ver com dor lógica, né? Com dor de quebra de lógica, né? Dor de cabeça, dor de dente. Algum desdobramento tem uma quebra lógica mais pesada ali, né?
Já o cabelo envolve um pouco o abstrato, né, mais conectado à lógica. Geralmente quem está segurando muito esses pesos do quântico, do abstrato, acaba tendo isso. A falta de teatro que acaba ocasionando essa queda. Tem esses fatores fisiológicos, né, de estresse e tudo mais, mas isso, pela visão quântica mesmo, é o quanto você tá tranquilo. Tá tranquilo vai ter mais teatro, né? Então, geralmente, quem queima muito no quântico acaba tendo essa eu não diria problema, porque é uma coisa que é de momento, né? Entender e sobrevoar, conseguir sobrevoar esses acontecimentos com o cavalo, é justamente entender isso, entender o porquê de você estar passando por aquele momento, no sentido de, pô, eu tô passando por isso por uma causa, você também não precisa se acomodar, tá? Se cuidar e tal, não precisa disso, entendeu? Mas vai fluindo junto com o desdobramento em relação ao que você pode fazer e aquilo que você tá segurando, ainda mais vocês que sabem que estão fazendo pela verdade. Sobrevoar o desdobramento a ponto de entender na lógica e na sensação o porquê daquele momento e o que isso vai te acrescentar. Principalmente vocês aqui que sabem o que está servindo, pegar aqui isso e transformar em servidão e sobrevoar isso já é meio que entender o porquê que você tá passando. E aí você fica mais tranquilo ali e não traz tanto isso pra você, não carimba tanto isso em você mesmo, sabe? Que é só um momento ali e que essa onda vai passar e tranquilo. Próxima pergunta é da Luana, Casa K. Salve, irmãs e mestras. Eu escutei os áudios da resposta da pergunta e me surgiu uma dúvida. Estou passando por um processo de limpeza da Kundalini e passei a notar agora que quando estou me sentindo bonita, posto uma foto, gero peso quântico e minha pele piora, vem espinhas e tal. E também notei que não consigo usar roupas curtas ou decotadas, é algo fisiológico, me sinto mal, então opto sempre por camiseta e calças mais soltas. Por que isso acontece? É o abstrato me protegendo para eu me resguardar? Eu pergunto porque outras irmãs podem estar passando por esse mesmo momento e podem ter a mesma dúvida. Ou talvez vão passar. Pode evitar gerar pesos desnecessários com uma exposição. Isso é totalmente normal. Quanto mais o círculo perde teatro ali, vai saindo do teatro, mas vai ver tudo, né? Todo mundo que acessa o quântico começa a ver tudo, né? Fica também insuportável tá lá, né? No teatro queima, é normal que tem esses pesos. Plasmar, falando a verdade, é muito pesado mesmo, sabe? Mesmo eu aqui, pra desdobrar esse vídeo aqui, pra fazer, pra chegar nesse momento agora. Nossa, é uma luta, tanto teatral como quântica. É, de fato, um desdobramento que você vai com bravura mesmo, sabe? A questão das roupas curtas e decotadas também é normal, porque você sente que tá tudo te sugando, né? Ainda mais com essa questão da Kundalini, todo mundo louco nisso. Esse desequilíbrio é terrível pra equilibrar ali. A gente que desdobra acaba se afastando, né? Bastante de tudo que é mais mundano, assim, porque é difícil mesmo. E a questão é despertar a galera pra cada vez mais as pessoas estarem desse outro lado. É normal que nessa reciclagem do coletivo pro círculo, as meninas queriam se resguardar um pouco. Quanto mais a gente vai desdobrando, mais teatro a gente vai perdendo, fica tudo muito à flor da pele ali, sabe? Porque assim, também fica a questão, tipo, mas o reino tira toda essa questão da sexualidade, das deusas e tudo mais, papapá. Mas é que nesse ponto que o coletivo tá agora, é necessário um resguardo para reciclar isso tudo, para vir com isso posicionado no reino luciferiano, como de fato tem que ser. Trazer a Kundalini para ascender numa nova perspectiva. Tem que ter paciência mesmo, tem que ter cuidado com si mesmo, não adianta querer atropelar. Nós mulheres, nós estamos juntas nesse processo, então uma tem que compadecer com a outra em todos os momentos. Quanto mais a gente vê do abstrato, mais a gente vê os joguinhos do abstrato. Então assim, a gente tem mais controle sobre isso que as meninas aí no teatro. Às vezes elas nem se alfinetam por maldade, ou o namorado manda outra por maldade, assim, isso é um pouquinho de maldade, mas porque o círculo vai se deixando, entendeu? Elas ficam se autoconvencendo ali. Por se esconder no abstrato, sabe? Então, assim, quanto mais você vai enxugando, mais esses joguinhos abstratos ficam evidentes. Então, assim, queima, né? Então, é normal que tenha esse resguardo. Não precisa ir contra isso se você está sentindo. E tudo tem seu momento também. Quando mais mulheres estão no ambiente, fica mais fácil de equilibrar a sensualidade, entendeu? No sentido de dividir mesmo ali, né? E criar aquele momento sobrevoativo, né? Porque essa energia, as pessoas brisam mais com essa densidade. Ela é uma questão muito mais sobrevoativa, de mexer com as paredes da realidade mesmo, né? E sabendo manusear com isso, é o que a gente tá aprendendo, né? E cada vez mais trazendo mais mulheres para fortalecer isso. Não é o momento ao momento, entendeu? Não tem como atravessar. E aí o mundo também realmente é uma coisa louca. Esses rituais, né? Que tá rolando com a coletiva, tá cada vez mais sinistro. E é o momento desse abstrato, né? Desse abstrato se posicionar de fato. Muitas meninas até julgam a gente aqui sobre a gente ter usado roupa na piscina. E, a questão é que a gente tava fazendo esporte, tinha que estar com uma roupa mais confortável mesmo. E outra, também é momento, a gente não quer ficar criando joguinhos no abstrato, de essa limpeza, não tem ponto sem nó, entendeu? É tudo costurado, tudo tem seu momento, cara, tudo tem sua medida, sua balança. Sentiu vontade de se cobrir, se cobre, sabe? E tem aquela questão, você se sente não só confortável, mas dominante de si mesmo. A questão é muito a sua intenção, sabe? Eu já falei isso pra muitas meninas aqui sobre a questão de calça leg, de calça apertada, enfim, a questão é o quanto você segura. Às vezes uma menina que segura a Kundalini, se ela tá vestida com uma calça mais apertada, segura a Kundalini ali, chega e se impõe, mano, ninguém vai mexer, entendeu? Ela tem um posicionamento, ela se segura. Agora se você vai ficar dissolvendo ali, hoje eu não tô afim de criar alto, sabe? Então eu vou me cobrir. Hoje eu vou criar alto, então eu vou ter a responsabilidade do que eu vou puxar pra mim, entendeu? É basicamente isso, amor e onda, entendeu? Eu saber pôr na balança, sabe? Então não tem muito isso de pode ou não pode. A questão é você entender o que é melhor pro todo, sabe? As meninas, elas acabam saindo atropelando porque elas estão procurando muito brilho próprio, elas estão loucas, né? Nesse mundo bem sugativo, né? Tudo é... Então assim, a questão do círculo é parar pra dar aquela respirada, aquela observada, é sempre o primeiro passo, sabe? Se ouvir, se respeitar. Não tem julgamento pra quem tá se vestindo muito, nem pra quem tá com a roupa mais ousada, entendeu? Tipo, a questão é o porquê, a intenção, o momento, o ritual do dia, saca? Ficar ligado nisso é o ponto aí, pra vocês não terem uma vida diária equilibrada aí com isso, né? Com essa questão do brilho da mulher. Próxima pergunta, Dali Rodrigues, Silva Casaca.
É interessante esse assunto, gostaria também de saber um pouco mais sobre a aparência. Sei que no reino podemos ter a aparência que quisermos, porém o que acontece agora, como problemas com as espinhas, o cabelo, o corpo, enfim, é verdade. É um peso grande, é um bom assunto, e fora a aparência ainda há muitas doenças nada feminino, tipo, que só as mulheres carregam. Parecemos tão mais frágeis, suscetíveis a plasmar coisas ligadas ao hormônio, criatividade, reprodução, etc. De fato, o círculo ele é mais sensível, é bom se resguardar, ele é resistente, né? O corpo da mulher é bastante resistente, mas também é frágil em relação à questão mais direta mesmo, né? Mesmo a varoa, ela sabe que ela precisa de uma reta, ela não vai querer tirar isso na vida dela, achando que não precisa. Não dá pra subestimar ser uma mulher, carregar o peso de uma mulher, ser emocional. A gente que sabe, que sempre tem algum ponto que a gente dá uma surtada, né? Cedo ou tarde, ou em algum momento, sabe? Até a gente conseguir se solidificar, né? A reta é reta de nascença, né? Isso não tem como competir com isso. A questão da aparência, com a tecnologia, de fato, hoje em dia você vai ter o gosto que quiser, tá fácil modular isso. E se você tá passando por alguma coisa, com peso, é o seu momento de estar segurando isso, tem um porquê, Deus tem um propósito com isso. Às vezes se você tivesse mais possibilidades estéticas aí, estaria fazendo coisas que estaria te colocando fora da sua missão, do seu caminho. Tudo tem um porquê. A questão é saber se observar, entendeu? O peso que você tá carregando, são as células, né? Quanto você mantém sendo você mesmo, sabe? Quanto você é consistente, quanto suas células são consistentes, entendeu? É isso que mantém você numa linha temporal mais estável ali, né? E tem as possibilidades lógicas, né? As possibilidades teatrais aí estéticas, tem as possibilidades internas que você pode se manter nesse sentido de manter o amor e a honra, né? Você não ir contra você mesmo, não pisar ali, não ter remorso dentro de você, coisas dentro de você. Isso é muito importante, né? Pra você manter, porque senão isso ressoa no físico, não tem como, né? Próxima pergunta. Fernanda Casabu. Qual a simbologia de sonhar com coruja branca e ela interagindo? Então, essa questão de sono vai muito de pessoa para pessoa, né? Depende muito do que você está passando no seu teatro, do seu inconsciente, de muita coisa, né? Agora, a questão da coruja e ela interagindo, dá para puxar uma simbologia em relação a isso, mas aí até onde isso se aplica na sua vida, aí é questão de você saber e entender a sua questão interna, né? A coruja, ela está conectada à sabedoria, ela é a Vidyatene, que é a deusa lógica, né? Da Casa Pitã, inclusive, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E, geralmente a coruja, ela é dark, né? Ela é do escuro, assim, né? Ela tá ali, fica no abstrato, tem uma inteligência no abstrato, né? E ela ser branca, interagindo uma coruja já do outro lado, a coruja mais simbolizando o dia, né? E ela interagindo ali com você, sabedoria com clareza, né? Traz a luz do abstrato, ali, já que ela é usualmente das trevas, assim, é uma ave noturna, né? Agora, como isso aplicar ao seu sonho, aí você tem que ver, né? Não é meio igual tirar tarô, essas coisas, né? Isso envolve muito a questão pessoal da pessoa. Próxima pergunta, da Bruna Solara. Salve, mestra. Como sobrevoar esses momentos de quando nos sentimos feias e vibe fica bem baixa, geralmente na TPM? Na TPM, toda mulher sabe que tem essa queda de energia, né? Que a gente tá passando pelo ponto de reciclagem ali. E aquilo, primeiro, entender que tá ali perto da TPM, né? Como eu falei, saber que você tá passando por isso já é um primeiro ponto para se observar de fora, né? E sobrevoar. E agora, em relação a como fazer isso, você tá se sentindo para baixo, com uma vibe para baixo, tenta se fazer melhor. Faça uma maquiagem, se arruma, se vê melhor, entendeu? Olha para o que você está refletindo, o que você gostaria de ver. Às vezes esse lance de criar, às vezes não. Esse lance de criar é muito uma questão de você tem que criar para você tem que acreditar nisso. Então, assim, você precisa dar força para aquilo que você está olhando, né? Para aquilo que você está interagindo de volta com você, que é você mesmo. Tem meios aí de você estar usando as ferramentas do universo feminino, né? Para favorecer nesses momentos. E aqui não falar vaidade, aquilo não, meu. É questão de saber usar as coisas com equilíbrio, né? Mesmo os egípcios usavam maquiagem para curar doenças, porque é questão de criação de realidade. Eles não se deixavam se ver na vibe que não tava ali certinha na maquiagem, entendeu? Isso é uma maneira de criar, de fazer, de dar forma. É o que eu faço também. Se eu sinto alguma coisa assim, eu preciso, tá bem comigo, né? Preciso começar primeiro de mim. E aí, tem dias que você já tá sentindo melhor, então às vezes pode, né, nem tem tanto foco nisso, mas se você tá sentindo mal, isso tá te incomodando, mas é só alquimia com você mesmo. Bom, acho que é isso. Acho que foram todas as perguntas aqui. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o primeiro vídeo da nossa série do Círculo Responde. Se quiser participar, é só fazer o provão, o teste das casas e mandar lá no grupo do Telegram do Círculo. Depois eu faço mais vídeos sobre as casas, sobre as especializações do jornal, sobre as patentes, o tarot das casas também. Primeiro vídeo aí, a gente tá pegando o jeito de fazer as coisas aqui. Tô pegando o jeito. Obrigada aí pela atenção. Vamos pra nós.